Uma reunião fora do radar da imprensa tradicional. Dois líderes com históricos opostos, mas com algo em comum: poder, influência e uma longa lista de interesses políticos. Lula e Donald Trump se encontraram em Kuala Lumpur, capital da Malásia, durante a 47ª cúpula da ASEAN. O encontro durou quase uma hora e, segundo relatos oficiais, foi o primeiro diálogo presencial realmente planejado entre os dois desde o breve aperto de mãos na ONU, semanas antes. Mas o que realmente foi tratado por trás das portas fechadas desse encontro? E por que esse diálogo desperta tanta curiosidade e desconfiança nos bastidores da política internacional? O primeiro tema foi dinheiro. Trump e Lula falaram sobre as tarifas americanas aplicadas ao Brasil, um assunto que vinha travando relações comerciais há meses. Fontes do Itamaraty afirmam que o tom foi amistoso, mas analistas em Brasília destacam outro ponto: a pressa em comum com que o governo brasileiro quis divulgar que os Estados Unidos concordaram em negociar rapidamente a suspensão das tarifas. Nos bastidores, diplomatas questionam se essa pressa teria relação com a tentativa do Planalto de exibir um sucesso diplomático antes de novas críticas internas à política externa de Lula. O mais curioso é que, segundo o próprio relato oficial, o presidente brasileiro aproveitou o momento para pedir algo bem mais sensível: a suspensão das sanções da Lei Magnitsky contra ministros do STF, um pedido que levanta muitas perguntas sobre o verdadeiro objetivo dessa conversa. Outro ponto que chamou a atenção foi a reação de Trump quando o nome de Jair Bolsonaro surgiu na mesa. Lula, segundo suas próprias palavras, tratou o julgamento do ex-presidente como algo sério, com provas contundentes. Trump ouviu, mas não fez qualquer comentário. O silêncio do americano foi interpretado por observadores como um gesto calculado. Afinal, Trump conhece bem o peso político de se posicionar sobre adversários de líderes estrangeiros. E mais, o próprio Lula teria descrito ameaças sofridas por ele, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, reforçando o tom de gravidade do episódio. O pedido para suspender sanções da Lei Magnitsky também surgiu nesse momento, reforçando uma pauta que, oficialmente, não deveria envolver o judiciário brasileiro, mas acabou entrando na agenda diplomática. A conversa avançou para a crise na Venezuela. Lula entregou a Trump um documento, e dentro dele, segundo informações do Planalto, havia temas como tarifas, política externa e até conflitos internacionais. Nos bastidores, a leitura é que Lula tenta retomar o papel de mediador regional, aproximando o Brasil de regimes contestados e, ao mesmo tempo, buscando espaço como interlocutor global. Trump, por sua vez, ouviu com atenção. Mas não há registro oficial de qualquer resposta concreta sobre a Venezuela. Fontes ligadas ao Departamento de Estado afirmam que o governo americano enxerga a crise venezuelana com desconfiança e não tem planos imediatos de negociar via mediação brasileira. Ainda assim, o Planalto insiste na narrativa de que o encontro reforça o papel do Brasil como construtor de pontes na América do Sul. Um momento inesperado ocorreu quando Trump quis saber mais sobre a prisão de Lula. Perguntou, segundo relatos, sobre o processo da Lava Jato e sobre como o brasileiro conseguiu retornar ao poder após anos de condenações. Lula respondeu comparando sua trajetória à de Trump, que também enfrenta acusações na justiça americana. Ambos se colocaram como alvos de perseguições políticas, uma troca de experiências que, para muitos analistas, serviu mais para criar empatia entre os dois do que para discutir assuntos de Estado. O detalhe é que, apesar do clima cordial descrito pela diplomacia brasileira, nenhum comunicado conjunto foi emitido após a reunião, algo incomum em encontros de alto nível. Por fim, vieram as promessas: visitas recíprocas, trocas de números diretos e uma nova fase nas relações. Trump disse ter interesse em visitar o Brasil. Lula, por sua vez, confirmou que planeja uma ida aos Estados Unidos em breve. Mas, por trás das fotos e dos comunicados otimistas, diplomatas apontam que ainda há muito a esclarecer. O que realmente foi discutido sobre as sanções? Houve algum compromisso formal em relação às tarifas? E qual o interesse real de Trump em abrir diálogo com um governo que, até pouco tempo atrás, o tratava com forte crítica ideológica? A reunião na Malásia pode parecer, à primeira vista, apenas um gesto diplomático. Mas a escolha do local, o sigilo sobre parte da conversa e o tom do relato oficial indicam que há muito mais em jogo. Enquanto o Planalto tenta transformar o encontro em símbolo de prestígio internacional, analistas avaliam que Trump age com estratégia: manter pontes abertas, observar os movimentos e, quem sabe, explorar brechas políticas em um cenário global cada vez mais imprevisível. No fim, o que fica é a dúvida que ecoa nos bastidores de Brasília e Washington: essa reunião foi apenas um ato diplomático ou o primeiro movimento de uma reaproximação política com objetivos muito maiores? Bastidores da política.
Aqui a verdade tem vez e voz.